A arquitetura de von Neumann, de maneira simplificada, é composta por 5 componentes. São 5 componentes do hardware. Os componentes de entrada, a memória principal, a memória auxiliar e a CPU. A principal característica desta arquitetura de computador é que os programas são armazenados na mesma memória que os dados. É armazenado aqui na memória principal. É a partir desta arquitetura que inicia as linguagens de programação, principalmente as de alto nível. Nesta arquitetura, os dispositivos de entrada são os dispositivos por onde os dados entram no computador. Exemplo de dispositivo de entrada é o teclado, o mouse, o leitor magnético, o leitor óptico. Já a CPU é onde os dados são processados. Exemplos de CPUs, as CPUs da Intel, como o i3 e i7 do AMD. Já os dispositivos de saídas são os dispositivos por onde as informações são apresentadas ao usuário. Os mais comuns são o vídeo e a impressora. Na memória principal é onde fica armazenado tanto o programa quanto os dados, quando eles estão em uso. A característica principal desta memória é a rapidez, porém ela é uma memória de curto prazo. Quando a aplicação é fechada, esta memória é perdida. Por isso a necessidade de se gravar os dados da memória principal para a memória auxiliar. A memória principal também é conhecida como memória RAM. Já a memória auxiliar, a sua principal característica é o armazenamento de longo prazo. Exemplo dessas memórias são os discos SSD, HD, pendrive, memory cards, entre outros. Nesta memória auxiliar, os dados ficam armazenados por longo prazo. Longo prazo pode ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas não é eterno porque ela pode quebrar. Toda a linguagem vai utilizar esse hardware, tanto os de entrada como de saída, como a memória principal, a auxiliar e a CPU. Por isso é importante guardar essa arquitetura, apesar de que a arquitetura moderna é a arquitetura de Harvard. Mas, para nós, ela tem pouca diferença. Não esquece de se inscrever no grupo do Telegram e no canal do YouTube. Até o próximo.